Olá, boa noite. Estamos aqui numa quarta-feira, a quarta já característica, né, do painel ACS JAR. Na noite de hoje entrevistaremos o pré-candidato Rafael Beltrame, vice-presidente da Associação de Cabos Soldados, está afastado, né, por conta da campanha, né. Na noite de hoje, além do Rafael Beltrame, também entrevistarei a psicóloga Roseli, nossa parceira já de longa data, e ela vai trazer um pouco do seu conhecimento. Vamos falar um pouco sobre a temática prevenção ao suicídio, alusivo, né, ao Setembro Amarelo, que é o mês onde se destaca, né, a prevenção ao suicídio em caráter mundial. Estamos então no terceiro ciclo de palestras da Associação de Cabos Soldados no tocante à prevenção ao suicídio. Demos início ontem, né, onde participei de uma live com o professor Teanes, da Universidade de Segurança de São Paulo, grupo G8, né, onde tive o privilégio de participar de uma live ontem de 2 horas e meia, juntamente com o sargento Ricardo Marques, do 1º BP Choque, e ali conseguimos construir uma fala assertiva, né, e proativa em relação à prevenção ao suicídio, e a gente teve a oportunidade de falar para centenas de telespectadores, né, de todos os estados do Brasil, inclusive de outros cantos, rincões, né, de fora do Brasil também. Então foi muito importante essa participação, onde foi a abertura oficial do terceiro ciclo de palestras. Em virtude da pandemia, a gente não vai realizar ele na forma presencial, então é importante a gente, mesmo diante do cenário que se apresenta, a gente tratar sobre essa temática que é de suma importância. Então, como de praxe, vou passar a apresentação do programa, né? O painel ACS JAR, ele teve início em 6 de maio do corrente ano, uma ideia minha, juntamente com a nossa diretoria, onde nós contamos com o trabalho profissional do Anderson Rodrigues, que é o nosso assessor de marketing, né, e cuida dessa parte de mídia, enfim. Então, o programa ele foi lançado com o intuito de trabalhar as pautas pertinentes à Associação de Cabos Soldados, à família brigadiana. É um projeto institucional onde a gente prima sempre pela transparência e principalmente trazer boas notícias aos nossos associados, demonstrar o trabalho que vem sendo realizado já durante a nossa gestão, que vai completar em dezembro 3 anos. Então, este é o papel primordial do painel ACS JAR. Dito isso, nós, da Associação de Cabos Soldados, tivemos uma ideia pioneira, né, de fazer um programa destinado a entrevistas aos pré-candidatos. Como a associação ela é apartidária, né, não podemos levantar bandeira de um ou outro pré-candidato, então resolvemos
de uma forma democrática, alcançar a todos, né, a possibilidade de ver até o público da associação, a comunidade pelotense, apresentar um pouco do seu trabalho, falar sobre a sua trajetória dentro da corporação, a sua trajetória dentro das questões classistas. Então, este é o intuito do painel ACS-JAR. O painel ACS-JAR, ele destinou um espaço, né, para os pré-candidatos poderem falar, e de forma democrática, a gente obedecendo os ritos necessários, né, a gente criou uma regra, né? A primeira delas foi a escolha das datas. A gente fez um sorteio com todos os pré-candidatos. Foi criado um grupo de WhatsApp, onde foram todos incluídos. E a gente começou a deliberar até que a gente definiu todas as datas do calendário para que a gente pudesse dar a transparência necessária ao programa. Então, as regras são as seguintes. O convidado terá 5 minutos de apresentação, né, podendo usar todo o período ou o tempo que você achar mais conveniente. Serão realizadas 4 perguntas. As perguntas podem ter até 1 minuto e o candidato, né, o entrevistado, ele terá até 3 minutos de resposta para cada pergunta. Ele não é obrigado a responder, né? As perguntas são livres e as respostas também são livres, então não é obrigatória a resposta. Feitas as 4 perguntas respondidas, passamos então para as considerações finais. O pré-candidato ele também terá 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Feito as considerações finais, a gente passa para o encaminhamento do final do programa, só que hoje, como teremos a presença da doutora Rosselli, então seguiremos, logo após o término da entrevista com o Rafael Beltrame, seguiremos, né, para a entrevista com a psicóloga. Como de praxe, trago aqui cronômetro, né, para que eu possa controlar o tempo, para que ninguém seja prejudicado. O pré-candidato, o entrevistado, ele tem 28 minutos ao total de fala, né, entre a apresentação, as considerações finais e as 4 perguntas, ele tem 28 minutos. É um tempo importantíssimo, né, para que se faça um bom uso e assim poder passar um recado à família brigadiana, aos nossos associados e também à comunidade pelotense. Dito isso, então passamos aqui a chamada, né, do nosso entrevistado da noite, Rafael Beltrame. Não sei se ele já se encontra na sala. Pedir para o Anderson confirmar. Boa noite, Rafael. Saudações, meu caro amigo Thiago Rommel. Tá me escutando? Limpidamente. Perfeito, muito audível. Perfeito. Eu vou repetir mais uma vez. Tá claro o som aí? Positivo, muito claro. Te escuto perfeito, de forma audível. Eu estou usando o equipamento hoje, estreando nessa noite junto com vocês aqui nesse espaço magnífico, desenvolvido pelo teu projeto aí que tu encabeçou logo no início do ano. E é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Estava aqui na expectativa enquanto falava, parecia que eu ia entrar na igreja para o casamento. Já estava aqui com o coração disparado, o sangue pulsando nas veias, o coração fibrilando. Mas que bom, chegou o dia então de nós nos encontrarmos aqui neste espaço e falar um pouco mais, né? Até aqui tivemos alguns colegas que já se apresentaram e hoje chegou o meu dia. Então, boa noite a todos, é uma alegria imensa participar agora nessa condição aqui, o que é para mim algo novo, e poder dialogar contigo e levar informação para as pessoas que acompanham o teu programa e essa audiência extraordinária que vem tendo aí, o painel ACEJAR, que é um trabalho inédito e de vanguarda aqui em Pelotas. Perfeito. Primeiramente, é uma honra te receber aqui, né? Nós que já ombreamos uma caminhada junto há algum tempo, eu tenho o privilégio de estar nessa condição aqui, né? Entrevistando os pré-candidatos e, diga-se de passagem, quase todos eu tenho uma história, né, de vida com um ou outro, de forma mais sutil, outros de forma mais
mais próxima, né? Então eu me sinto honrado de poder estar aqui cumprindo esse nosso papel social, que é de levar uma boa informação, a transparência ao nosso público. Então, para mim, é uma honra. Como de praxe, tenho aqui o cronômetro, né? Então, a partir de agora, terá 5 minutos para fazer a tua apresentação, meu caro Rafael Beltrame. Pode começar. Maravilha, maravilha. Bom, para aqueles que não me conhecem, certamente aqui alguém acompanhando esta chamada. Perdão, entrou uma ligação aqui. Certamente alguém acompanhando aqui, dos muitos que me conhecem ao longo desses anos que eu me encontro aqui na cidade de Pelotas, desenvolvendo trabalho na Polícia Militar. Algumas pessoas não me conhecem. Então, faz-se necessário que eu me apresente. O meu nome é Rafael de Souza Beltrame, sou pré-candidato a vereador aqui na cidade de Pelotas. E eu vou te contar um pouquinho, Thiago. Tu vai me perguntar já, então eu deixo daqui a pouco mais. Eu sou policial militar há 16 anos e egresso da área da educação, onde também trabalhei durante 6 anos. Sou casado, hoje pai de uma menina, sou pai de 4 meninas, na verdade, a Sara, a Isadora, a Jéssica e agora a Helena. E estou aqui para responder as tuas perguntas. Eu vou deixar que tu faça as perguntas para que eu consiga, então, desenvolver essas informações, para que as pessoas me conheçam, possam saber um pouco mais da minha ideia, da minha história. Perfeito, então. 1 minuto e 8, né, a tua apresentação. Então, passaremos às perguntas. A primeira pergunta: o que te motivou a buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Pelotas? Tiago Roma. Agora eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou de Jaguarão, eu nasci em 1980, uma década bem difícil. Em 1982, meu pai sofreu um derrame, né, um acidente vascular cerebral, e naquela época ele trabalhava numa empresa, era gerente de frota de uma empresa internacional. Então, quando ele sofre esse acidente vascular cerebral, ele é aposentado. E aí as coisas mudaram, a nossa realidade financeira e econômica mudou. Eu vivi tempos bem difíceis, sabe, Rômulo? Eu tenho uma história de superação, de dificuldades, talvez muito parecida com vocês que me assistem aqui hoje. Então, eu tive muitas experiências ao longo do tempo. E as dificuldades foram me forjando ao longo do tempo. Aos 9 anos, eu li um livro que mudaria a minha história radicalmente a partir de então. Eu li do Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. Veja o detalhe, eu li esse livro com 9 anos. E a partir daí, muita coisa mudou na minha vida. E eu entendi que a leitura e o estudo seriam o caminho que me salvaria, que me tiraria daquela condição de escassez que nós vivíamos numa década muito difícil, em 1980. De lá para cá, eu comecei a estudar, me engajar e fazer atividades que me levaram ao longo do caminho para o estudo. E eu senti que ao longo do tempo isso vinha transformando a minha vida. Por que hoje uma cadeira na Câmara Municipal? Porque a gente precisa viver algumas experiências para saber o quão doloroso é a gente não ter apoio. Eu sou formado em técnico em contabilidade, eu sou graduado em Direito pela Universidade Católica de Pelotas e sou pós-graduado em segurança Pública pela Universidade de Santa Catarina, Universidade de São Brás. Para além dessas formações, eu tenho um curso de extensão, inclusive fizemos esse curso junto, né, em Direito Penal e Processual Penal Militar, além de diversos outros cursos de extensão e educação continuada que eu venho, ao longo do tempo, acumulando na minha história, no meu currículo. Entendo que a gente precisa passar por algumas experiências, Rômulo. Eu não divido a tela contigo, eu gostaria que tu voltasse para cá. Perfeito. A gente precisa viver certas experiências para sentir na pele o que as pessoas passam. E a gente sabe hoje que aqui em Pelotas a nossa realidade ela é dura. Nós que temos a oportunidade de subir numa viatura e de conhecer múltiplas realidades, a gente vê o quanto as pessoas padecem em suas condições de vida e o quanto há por se fazer. Então eu quero entrar para a política para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas.
fazer numa escala ainda muito maior o que a gente já vem fazendo através do trabalho que a gente desenvolve na Polícia Militar, que é atendendo às demandas e os anseios da comunidade. Perfeito. Perfeito. 3 minutos e 1 segundo. Passamos então à segunda pergunta, né? É sócio de alguma entidade de classe? Participa direta ou indiretamente das ações da entidade em prol da categoria? Sim, sim. Eu já fui. Hoje eu sou sócio da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, da Brigada Militar aqui em Pelotas, a CSJAR, e participo ativamente de muitos movimentos em prol da categoria. Aliás, participamos ao longo desses últimos 5, 6 anos de muitas reuniões, mais especificamente uma que participamos de forma mais ativa foi a do Grupo Bravo, né, que vinha, então, naquele momento, desenvolvendo um projeto de modernização da carreira, que acabou se perdendo ao longo do caminho com a apresentação de um outro projeto pela Banff. Como egresso da área da educação, eu também era associado do sindicato dos professores, o CEPER Sindicato, onde eu tive também atuação contundente no início de 2000, trabalhei em prol dos professores e dos trabalhadores em educação naquele período. Durante os 6 anos que estive lá, atuei firmemente pelo CEPER Sindicato. Vindo para a Brigada em 2006, onde me encontro hoje desde então, fui convidado a participar da diretoria da Associação de Cabos Soldados na condição de vice-presidente, onde atuei por 2 gestões. Então, sim, eu sou associado da entidade da ACSJAR e participo ativamente em prol dos interesses da categoria dos praças da Brigada Militar. Perfeito. Passamos então à terceira pergunta, meu caro. Já participou direta ou indiretamente de ações classistas? Se sim, quais? De ações classistas eu venho participando aí nos últimos 5 anos, diretamente, novamente, através de várias reuniões, através de entrevistas, né, sempre em defesa da classe, e a publicação de diversos artigos e textos ao longo do tempo em defesa da nossa classe, né, do ensino médio, dos policiais militares, inclusive tendo por isso contraído aí alguns problemas, né, de ordem profissional, porque a gente acaba não agradando a todos. E ainda que eu desenvolva esse papel por uma questão de ideal, de ter uma entidade forte, valorizada, uma categoria que seja respeitada no meio social e pelas gestões estaduais, pelos governadores, eu ainda assim, e mesmo sem remuneração, tal como tu aí no papel que desenvolves, eu tenho feito esse trabalho de forma contundente, regular, dia a dia, ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos. Perfeito. Então vamos passar à quarta e última pergunta. Possui ou já fez parte de algum projeto social visando melhorias para a categoria ou sociedade? Se sim, quais? Acho que travou a internet. Saiu e voltou de novo. Pronto, estamos de volta, maravilha. O ao vivo tem dessas coisas, né? Então, Tem vou problema, fazer faz parte. uma questão de ordem, farei a pergunta novamente. Perfeito. Possui ou já fez parte de algum projeto social visando melhorias para a categoria ou sociedade em geral? Se sim, quais? Para a sociedade em geral, reza a lenda lá, né? Que não saiba a mão direita o que fez a esquerda, né? Eu tenho um trabalho social que eu faço, um trabalho de formiguinha, né? Que é contribuir com campanhas, né? Como agora do Inverno Solidário, né? Que a gente doa roupas, enfim, leva mantimentos para algumas entidades. A Legião da Boa Vontade é uma entidade que eu ajudo já há pelo menos aí 21 anos
ao longo da minha história de vida, mês a mês, com pequenos lapsos de interrupção aí, e a gente arrecada roupas e sempre leva para a igreja. Atualmente a gente vem sempre entregando na igreja do Porto, onde eu faço as minhas entregas, mas isso é uma coisa simplória. Em prol da categoria, como disse, eu tenho feito até aqui um trabalho de enfrentamento, né, e desconstrução das mentiras pregadas pelos governos para fazer o que acabaram fazendo agora nos últimos tempos, que foi a retirada dos nossos direitos. Temos um trabalho longo pela frente, Thiago Romeu, que é reconquistar nossa dignidade perdida com o evento passado agora na virada do último ano, de 2019 2020, em que a gente teve solapado aí e pulverizado uma série de direitos que eram importantes para nós e faziam um equilíbrio da balança, né? Compensação pelo trabalho que a gente desenvolve e pelo qual não somos devidamente remunerados a contento. Um trabalho que eu tenho num projeto hoje, agora aqui, que eu quero levar à frente, já na condição de candidato, né, se chegar até a Câmara de Vereadores, é montar em Pelotas, Thiago, um núcleo de direitos humanos e monitoramento dos profissionais da área de segurança em Pelotas. Os profissionais que trabalham na segurança precisam ter um acompanhamento de uma equipe de direitos humanos, de um conjunto de pessoas que tratem dos direitos humanos e uma equipe jurídica que lhes dê segurança de atuação. A Guarda Municipal hoje, que é um órgão que em Pelotas, eu tenho conversado com seus membros e tal, eles têm um anseio por um plano de carreira. E hoje eles, diferente dos policiais militares aqui, Thiago, como nós temos a associação, que além de todo o aporte e profissionais que tem para atender nos diversos convênios, além do jurídico, esses profissionais lá da Guarda Municipal precisam pagar pelas suas defesas administrativas quando respondem a alguns procedimentos. Então, tanto lá na Guarda Municipal, com esse anseio de ter um plano de carreira justíssimo, que hoje se encontra engavetada, e eu penso muito nessa questão, em olhar com carinho e cuidado para essa parte dos profissionais na segurança, eu penso nesse projeto que eu já estou desenvolvendo, que é então, portanto, um núcleo de direitos humanos e monitoramento jurídico, aí tanto da Brigada Militar, em procedimentos, 5 segundos. Inquéritos, sindicâncias, quanto para a Guarda Municipal. Tempo. Perfeito, Rafael. Então, respondido as perguntas, né? Seguindo o nosso cronograma aqui, a partir de agora tu terás 5 minutos para fazer as tuas considerações finais, né? Usa o tempo à vontade, conforme já acabou? expuser. Então, a partir de agora, 5 minutos. Perfeito. Brincadeira, eu conheço e sou o cara que respeita as regras. Enfim, é urgente, Thiago, a necessidade de nós, do ensino médio, aí, dos praças da Brigada Militar, termos uma representatividade da nossa categoria. Está mais do que na hora, Thiago, como de nós mostrarmos efetivamente a nossa força, a nossa capacidade de articulação e negociação com esses governos. A gente perdeu feio agora, nesse último ano, na verdade, no início deste ano, né? E nós precisamos, para mudar esse cenário, ampliar nas câmaras municipais, ampliar nossa representatividade política, Thiago Romeu, e apresentar, a partir daí, resultados efetivos para a sociedade em que a gente vive. Cada policial militar, hoje candidato nos mais variados rincões aqui do Estado, tem o dever de, se uma vez eleito, mostrar um bom trabalho para a sociedade em que mora e para que as pessoas saibam que nós temos, sim, muita capacidade de fazer a diferença, não apenas trabalhando na Polícia Militar, enfrentando a criminalidade, a violência, a desigualdade social, mas fazendo agora, numa outra seara, num outro campo, projetos inovadores, fazendo um enfrentamento já num outro nível e buscar a dignidade que tanto merecemos e que perdemos nos últimos tempos. Eu digo que enquanto a gente não experiencia certas coisas na vida, a gente não consegue saber o quanto elas doem. Dias atrás, aí eu fui pela primeira vez em 40 anos de história, eu fui maltratado numa agência bancária aqui em Pelotas, reclamei, levei à frente essa reclamação, mas foi bom aquela experiência, porque me mostrou o que é ser tratado com indiferença, com arrogância, com falta de respeito. E assim, Thiago Romeu, a gente tem plenas condições e capacidade hoje
de quem quer que entre nós aí, dos excelentes pré-candidatos e de pessoas aí altamente qualificadas que temos aí hoje, de se assumirmos esta vaga no Legislativo, mostrarmos à sociedade local e à sociedade gaúcha o nosso potencial. Nós não somos policiais militares por acaso, nós não temos essa condição por acaso, e tudo que vivemos dentro de uma carreira, ainda que de nível médio, mas dessa natureza, de atuar com a polícia, através da Polícia Militar, nos capacita para fazer qualquer enfrentamento. Eu diria que não há o que não possamos fazer hoje, tendo essa experiência de vida que é atuar dentro dos bastidores da Polícia Militar e com todas as mazelas que a sociedade, por conta desse ofício, nos apresenta. Que mais nós poderíamos falar aqui? Tiago, a gente tem agora, muito fortemente, eu tenho observado que a gente sempre quer muita coisa, mas por que a gente não, hoje, uma reflexão aqui que eu convido as pessoas, você que me assiste aí, você que também com tanta dificuldade quanto eu, para chegar onde chegou hoje, por que a gente gasta tanto o nosso valioso tempo apenas pensando em fazer a diferença? Se podemos, ao invés disso, nos colocarmos à prova e, de verdade, efetivamente, fazermos a diferença. Nós precisamos assumir um protagonismo das mudanças que nós entendemos necessárias, e elas são muitas. Basta que a gente saia e percorra a cidade de Pelotas aí hoje para ver o quanto há por fazer. As pessoas precisam de gente que inove, renove a cidade, renove o lugar em que vivemos. A Câmara de Vereadores é um lugar que precisa hoje ser oxigenada, precisam de novos nomes, precisa de novas ferramentas, e sendo a política uma ferramenta de transformação da sociedade e da vida das pessoas, é necessário que haja essa renovação, para que novas ideias, novos projetos venham a somar a vida em sociedade. Por isso, é importante agora você que está acompanhando essa live, me conhecer os outros candidatos, enfim, certamente você tem um candidato à sua preterição, acompanha, conhece o histórico, conhece a vida dele, conhece os seus projetos, se interesse pela política, porque enquanto você não se interessa pela política, nós tivemos aí em 2017 a reforma trabalhista, em 2019 a reforma previdenciária, e está aí na iminência de acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul hoje, meu amigo Thiago Romeu, a reforma tributária. E vejam bem, vem chumbo grosso pela frente, nós vamos passar a pagar mais caro pela alimentação, vamos pagar mais caro pelos veículos mais antigos, uma série de mudanças vai acontecer a partir dessa reforma, se aprovada. Então é necessário que nós nos engajemos, que nós passemos a nos interessar por política, porque enquanto isso não acontece, alguém lá interessado está tomando as decisões pela minha vida, pela tua vida. Então, para que esse cenário mude, a gente saia de uma função de espectador da vida que está acontecendo aí fora e efetivamente mude, temos que assumir para nós o protagonismo da mudança. Perfeito, Rafael Beltrame. Excelente apresentação, excelente fala, né? Corroborando contigo, eu não podia deixar de perder esse gancho, né? Falando sobre a questão do estado do Rio Grande do Sul, onde de forma ardilosa, maléfica, o governo vem pisando sobre os servidores públicos, né? Quando lá atrás a gente caminhava sobre chuva, frio, calor e várias intempéries, não fomos reconhecidos pela sociedade. Ouvíamos, inclusive, algumas queixas nos chamando de marginais, que nós não teríamos o direito de manifestar, enfim, uma série de coisas, né? Aí, eis que agora o governo toca no bolso da sociedade, né? Quando ele vem com a pretensão de aumentar os impostos, aumentar a cobrança de IPVA, alcançar veículos que não pagavam mais IPVA, aí a sociedade sente, né, diretamente o impacto de um desgoverno, né? Que a gente pode falar que é o descaso de longos anos. Não é culpa somente do governo que está posto, mas de todos que já passaram no passado, né, de uma forma de descaso, desgoverno de décadas. Hoje está aí, né, um colapso geral, e o governador me apresenta uma proposta onde ele agora vai tarifar, né, taxar o imposto
dos carros acima de 1.6, por exemplo, né? Passa de 3, 3,5, 4, 4,5. Isso é um absurdo, né? Mais uma vez, o funcionalismo pagando e agora a sociedade também vai sentir, caso esse projeto prospere, a sociedade também vai sentir o tamanho do desgoverno, né? O engraçado é que as regalias deles não são sequer cogitadas a hipótese de serem diminuídas, né? Intocáveis. Infelizmente, a gente vive neste momento crítico e temos uma mordaça invisível, digamos assim, né, para algumas coisas. Então, Rafael, Perfeito. só queria Thiago, aproveitar o gancho e não podia deixar. Perfeito. Não podia deixar de. Perfeito, tá? De parabéns pela tua complementação. O complemento aí foi fantástico. Thiago Romeu, eu sei que tu tens agora uma live e por isso também estás de parabéns. Estamos no Setembro Amarelo, mês de combate e prevenção ao suicídio. E eu quero deixar aqui um convite, se tu me permitires, para finalizar. Na sexta-feira que vem, é importante isso, na sexta-feira que vem, às 20 horas, eu vou transmitir uma live com a doutora psicóloga Pamela Santos, tá? Tratando sobre o tema aí. Já, a partir de amanhã, começa a veicular nas mídias o convite, o chamamento, tá? Para esse encontro na próxima sexta-feira. Você que nos acompanha aqui está convidado desde já a participar da nossa live tratando sobre esse tema, tá bem? E, Thiago Romeu, a vida exige que façamos escolhas. Podemos criar pontes ou levantar barreiras. Cada um de nós faz as escolhas. Faça você também a sua, analise bem, pense e venha participar da política porque ela diz respeito à tua vida. Thiago, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e uma ótima live para ti. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter confiado também no projeto, né? Ter aceito o convite, participar deste desafio, né? Que na verdade é um desafio para todos nós. Te agradeço por isso, pela parceria e pela confiança, e peço que tu fique, né? Aí como espectador agora para assistir a entrevista com a nossa querida psicóloga doutora Rosselli, que já deve estar na sala, né? Então vamos passar a próxima live. Uma boa noite. Fica aí assistindo a nossa live. Gratidão, meu amigo. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço. A doutora Rosselli já está na sala, Romeu. Show de bola, perfeito. Perfeito, então. Vamos fazer uma abertura, né, com um vídeo institucional do CVV. Então, já o Anderson está subindo o vídeo aí para a gente dar início à entrevista com a doutora Rosselli. A dor é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, todos podemos ajudar, todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. Individual, todos podemos ajudar, todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Olá, boa noite. Retomamos. Boa noite, doutora Rosselli. Boa noite, boa noite. Tudo bem com a senhora? Como está? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Ficamos muito felizes por a senhora ter aceito o convite de participar conosco neste evento, né?
desta forma virtual, em decorrência da pandemia. A senhora que participou no primeiro ano, né, e no segundo ano do ciclo de palestra lá da associação, o primeiro como espectador, o segundo a senhora participou como palestrante, e para nós é uma honra estar novamente aqui, né, falando sobre esse tema tão importante. A senhora que tem uma grande experiência, né, tem expertise no tratamento destas causas e transtornos, para nós vem só contribuir muito, né, com a sua participação, enriquecendo aí a nossa noite. Desde já lhe agradeço pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito prontamente o convite. Vou lhe deixar à vontade, então, para a senhora fazer a sua apresentação, para quem não lhe conhece, né? Fique à vontade. Tá bem, Thiago. Então, assim, dizer primeiramente boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Dizer da imensa satisfação de poder estar contribuindo novamente com vocês, né? Em um tema tão importante, Thiago. E pensava eu agora, poucos minutos atrás, eu digo assim, a vida nos surpreende sempre, né? Pois o ano passado, neste mesmo período, estávamos aí na Associação de Cabos e Sargentos da Brigada, né, fazendo uma palestra ao vivo, e hoje estamos, então, pelas mídias sociais, né, quando que naquela data, então, pensávamos, né, que nós estaríamos, né, tão distantes, mas estamos conectados, né, isso é importante, e é uma preocupação muito grande, principalmente esse ano também, que as coisas melhorem, e principalmente a saúde mental das pessoas, porque estamos novamente no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Precisamos falar sobre isso. Então, eu parabenizo novamente a associação de vocês por estarem organizados e preocupados com as pessoas e trazer esse tema sempre à tona. Então, meu nome é Roseli Ribeiro Ortiz, sou psicóloga, tenho vários anos de formação, estudei em Pelotas, estudei na Católica, né? Não me formei na Católica, mas tive meu início da minha formação, até a metade da minha formação na Universidade Católica de Pelotas, e acabei me formando, então, em Ijuí. E de lá para cá, a gente vem sempre atendendo, trabalhando num consultório, sou servidora pública municipal também, e dizer assim que quando a gente trata de temas tão específicos como a questão do suicídio, às vezes as pessoas têm uma dimensão assim que a gente até pouco tempo, então uns anos atrás, ainda era muito comum as pessoas não falar sobre isso. Era como se fosse um tabu, principalmente para as famílias que passam por essa situação. E depois, ao longo do tempo, né, a gente vai aprimorando, você vai estudando, você vai se qualificando, até que a comunidade, a sociedade começou a entender de quanto é importante a gente falar de prevenção, de quanto é importante a gente falar da dor humana, da dor emocional que as pessoas que passam por uma situação que pensam no suicídio, ou daquelas pessoas que chegam, de fato, a cometer um suicídio, né? Que quão doloroso foi para essa pessoa tomar uma atitude. Alguns entendem como um ato de covardia. Eu já diria que eu acho que é um ato de mais extrema coragem, né? A pessoa poder chegar nesse ponto, porque o que tem por trás disso tudo também, né? O sofrimento emocional, uma situação de depressão, uma situação de ansiedade, uma situação de outros transtornos emocionais e psicológicos que acabam levando uma pessoa a pensar, planejar e executar. Então, assim, ó, vocês, principalmente, né, estão numa corporação, estão dentro de uma instituição que vem sofrendo. Eu estava escutando agora vocês falarem, né, o quanto de perdas, quanto isso afeta o emocional e quanto afeta a autoestima das pessoas, né? Quando a gente está trabalhando, não é só porque a gente não pode assim pensar, não. A gente trabalha, a gente vai para casa, a gente tem outra vida. Não, nós somos seres humanos, nós somos um conjunto, né?
nós somos temos uma estrutura, independente de nós estarmos no trabalho, independente de estarmos com a nossa família, de estar realizando as nossas atividades sociais, de lazer, enfim, outras coisas que são prazerosas para nós, o quanto isso afeta na autoestima da pessoa que trabalha, porque tu sabe que tu tem que voltar para casa, tu sabe que tu tem que dar um retorno para a sociedade, tu sabe que tu tem que cumprir com aquelas suas obrigações. Então, esse mês amarelo é um mês que a gente usa, assim, a sigla, né, o Setembro Amarelo, para sinalizar justamente essas coisas, assim, para as pessoas deem mais atenção, porque, na verdade, esse tema deveria e deve ser discutido o ano inteiro, porque não é que em setembro ocorra mais riscos de as pessoas cometerem suicídio, ou de pensarem, ou de praticarem, mas é um contexto, e eu acho assim que desde que começou essa pandemia, é uma das preocupações das pessoas que trabalham com a saúde mental, é justamente isso. O que nós podemos, enquanto profissionais da área da saúde, profissionais da área da saúde mental, poder estar contribuindo para que as pessoas, né, não cometam o suicídio, que as pessoas não estraguem suas vidas, que as pessoas não desistam de lutar frente diante da morte, né? Numa situação tão impactante que tem sido essa pandemia, desde que começou lá em março, a gente pensava, já estamos em setembro, a gente pensava assim, não, estamos saindo, e quanto isso tem afetado a vida das pessoas, né? E aí, Thiago, assim, eu não sei o que mais, assim, tu gostaria, se a gente vai fazer perguntas, como é que a gente vai funcionar, assim, se eu vou falando. Na verdade é um bate-papo mais informal, né? Deixar a senhora à vontade para falar e algumas perguntas vão surgir, né? Tem até uma moça aqui, a Márcia Maia Fagundes, fazendo perguntas. Agora o Anderson fixa a pergunta aí para a senhora poder responder. Mas, claro que a prevenção tem que ser geral, né? Para todos, né? E quando a gente começa a trabalhar sobre isso, né? Falar sobre o assunto, né? Como o próprio slogan da campanha sempre fala, né? É preciso falar no assunto, é preciso falar, né? Sobre a questão do suicídio, não pode ser mais tratado como tabu. Então, eu até separei alguns materiais para a gente poder, durante essas últimas semanas, para a gente, enfim, para poder trazer um debate mais à tona. Mas aqui, como a gente tem um público mais voltado à segurança pública, né, os nossos sócios, enfim, familiares, uma frase me chama a atenção, né, que é sobre um conteúdo que a gente fez uma compilação de dados, e ontem até falei numa live que eu participei ontem, que é homens de farda não choram. Ontem eu usei um termo, né, armadura. Então, quando o policial, o segurança patrimonial, o vigilante, né, a pessoa que trabalha na área de segurança, ela tem mais ela é mais suscetível, né, de ser acometido de transtornos. E aí vem a questão do uso descontrolado de álcool, enfim. Então, o segurança, né, que foi o tema que a gente debateu bastante ontem na live, a pessoa, o segurança, seja ele público ou privado, ele tem uma casca, né? Quando a gente olha aquela pessoa, a gente pensa, né, de forma errônea às vezes, que é uma fortaleza. E por isso me chamou a atenção essa frase, né? Homens de farda não choram. É óbvio que choram, né? E a gente precisa quebrar esse tabu de que as pessoas que trabalham na área de segurança, os policiais, eles não choram. A gente tem que identificar que existem transtornos, identificar que existem fragilidades, né? Para evitar que tenha-se futuramente um desfecho trágico, seja num suicídio, né? Seja ele um tentante ou daqui a pouco cometer como aconteceu infelizmente recentemente, de um policial matar a esposa e depois cometer suicídio. Então essas coisas, né,
a gente tem que começar a falar mais, né? Um olhar muito mais humano, né? Que também foi uma das pautas da minha live de ontem, que era a humanização do profissional de segurança. Então, acho que é muito importante, né, a gente falar isso e quebrar esses paradigmas, né, para que a gente consiga minimizar o risco, né, minimizar os números de suicídio. A senhora está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, Sim, exatamente. Eu vou responder a pergunta da Márcia ali, quando ela falou perfeito. assim, que durante essa pandemia você teve notícias, né, de suicídio de pessoas que jamais provocou suicídio em pessoas que jamais pensávamos que tirasse a sua vida. Realmente, às vezes, as pessoas, quando elas pensam em cometer um suicídio, há duas situações, né? Que as pessoas, é bom a gente conversar sobre isso, que as pessoas às vezes têm aquela ideia assim, que diz assim, quem avisa é porque não vai fazer. Isso não é verdade. Quem está falando não vai fazer. Não, quem está falando é porque está pensando, está talvez planejando alguma forma de ter uma possibilidade de fazer. Então a gente tem que estar bem consciente assim que não é verdade, né? Que a prática nos mostra muito ao contrário. E outras situações, as pessoas nessa pandemia, o que acontece com a maioria das pessoas? Ninguém estava preparado para uma situação atípica, né? Então, assim, tu te depara com uma situação de depressão, de desespero, muitas vezes, a pessoa fica sem trabalho, a pessoa fica sem um horizonte, sem esperança de logo ali na frente poder fazer alguma coisa. Então, o que pode ter acontecido com uma pessoa que jamais pensou, mas que se viu numa situação dessas, com a esperança cortada, disse assim, o que eu vou fazer amanhã? Não posso trabalhar, não posso me virar, como é que eu vou fazer daqui uma semana se eu não vou poder trabalhar? Quando tu não tem uma renda fixa, por exemplo, né? Quando tu não tem um ganha-pão e tu tem que correr todos os dias para aquilo ali. Então, são pessoas que ficam à mercê, né? Dos pensamentos negativos, de situações que a pessoa fica tão desesperada que a pessoa não vê outra solução, a não ser atirar a própria vida, né? É um pensamento errado? Bom, é o melhor pensamento, talvez, que ela conseguiu ter naquele momento. A gente não sabe o que realmente houve com aquela pessoa. Então, por isso que às vezes assim, pode acontecer a pessoa jamais ter demonstrado, mas ela podia vir pensando, né? No interior dela, nos pensamentos, nos sentimentos que ela carrega consigo. Ela pode não ter externalizado. E às vezes, quando as pessoas externalizam, as pessoas ainda riem, né? Dão risada. Para de bobagem, tu não vai fazer nada disso, fica falando para chamar atenção, tu fica querendo te mostrar, o que tu tá querendo com isso? Então, assim, a gente precisa compreender naquele momento que a pessoa está passando por um sofrimento, né? E a gente tem que estar ali para ajudar a encorajar, dar forças para que a pessoa realmente não venha cometer, né? Porque a gente sempre espera, assim, que o melhor de tudo ainda é a vida, é a gente apostar que faz sentido, apostar que viver pode nos trazer muitas possibilidades e ganhos pessoais, profissionais, enfim. Agora vejo, eu não vi o nome dele ali, acho que Paulo, que perguntou assim, o que não devo fazer, o que eu não devo fazer ou falar para uma pessoa que é propensa ao suicídio. É jamais tirar a esperança dessa pessoa. Dizer assim, não tem outra coisa para fazer, então tu faz, te mata. Porque às vezes a gente dá vontade, a pessoa tá tão assim, o que as pessoas fazem? Tu está dizendo isso, mas vai lá e faz. O que a gente não deve fazer jamais é tirar a esperança, né, de que alguma coisa possa melhorar. Por exemplo, a pessoa pode estar desempregada. Vou dar um exemplo, assim, para a gente poder entender melhor. Então, a pessoa está desempregada, a pessoa está sem
tipo, tá sem perspectiva de conseguir algo, né? Por um tempo, daqui a pouco a pessoa vai lá e diz assim, realmente tu não vai conseguir. A pessoa já está em sofrimento. Aí vem um amigo, vem uma pessoa da família e diz assim, claro, tu não presta para nada, tu não vai conseguir, tu não tem jeito, agora tá muito difícil. Quando tu faz isso, tu reforça naquela pessoa o sentimento negativo, porque ela já está dominada por aquele sentimento, por isso ela está tendo os pensamentos de suicídio, e a pessoa vai lá e reforça. Então, assim, ó, a gente nunca tira a esperança. Né? Por mais difícil que a situação seja, a gente tem que reforçar sempre as coisas positivas, reforçar aquilo que é de melhor na pessoa. Não está conseguindo o trabalho, bom, mas vamos ver possibilidades. A gente não pode por um caminho, mas a gente pode por outro. A gente, né, alguma alternativa tem que ter, sempre há alternativas. Então, assim, isso que a gente não pode fazer. Quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está passando por um sofrimento emocional, o que a gente precisa fazer? É reforçar coisas positivas, coisas que venham a somar na vida dela e não diminuir. Mais alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou tomando um chimarrão. Aqui na fronteira, tu sabe que nós gostamos de um chimarrão. Fique à vontade. Na verdade, né, a dor que a pessoa sente, né, quando ela começa a atravessar esse transtorno, ela tem a ideia, não é de... Quando ela começa a idealizar, não é de ceifar a própria vida, inicialmente. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com uma dor que ela sente, né, com essa angústia. E a gente sabe que o suicídio, para alguns, é uma solução permanente para um problema temporário. Mas esse problema temporário, na maioria das vezes, é um problema até, em alguns casos, pequeno, talvez até irrelevante para algumas situações. Contudo, para aquela pessoa, é o maior problema da vida dela, que ela não consegue carregar, né, não consegue suportar, e acaba, infelizmente, deixando que esse problema ecloda, né, num suicídio. Então, eu acredito que quanto mais humanizado for o tratamento, né, dessas relações com as pessoas que estão atravessando esse momento difícil, eu acho que com certeza faz com que se diminua, né, a intenção da pessoa cometer o suicídio. Mas é como a senhora falou, o que não pode acontecer é tirar a esperança de uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade, já está desmotivada. Então é importantíssimo, né, que esse acolhimento seja de fato efetivo. E com certeza também outra situação, assim, Tiago, é a questão do julgamento. Quando tu estás falando ali que a pessoa está passando, que talvez seja para nós, aos nossos olhos, seja uma coisa mínima, seja uma coisa, não seja um problema tão importante. Mas assim, cada pessoa reage diante de uma situação de uma maneira diferente. O que é importante para ti pode não ser importante para mim. Então, no momento que a gente tem a crítica e o julgamento sobre determinado problema que as pessoas estão passando, né, a gente está condenando essa pessoa conforme a nossa... É a mesma coisa, é um exemplo, assim, quero ser mais clara, assim, tipo assim, agora eu estou usando um óculos, né? Esse meu óculos, ele foi feito para mim. Eu estou enxergando conforme ele está adequado para mim. E a gente tem a tendência, muitas vezes, de querer que esse óculos, por exemplo, sirva para ti, sirva para as outras pessoas. E tu não vai conseguir ver através das minhas lentes. Né? Então, assim, quando a gente faz o julgamento, quando a gente faz um apontamento para uma pessoa sobre os problemas dela, a gente não está ajudando, a gente está só piorando a situação. O que a gente tem que ter com o outro é a empatia, a gente tem que saber se colocar no lugar daquela pessoa. Bom, nós achamos que aquilo é importante, mas pode não ser importante para ti. Isso aí, Anderson, a empatia e compaixão são fundamentais, porque sem empatia, sem a gente saber se colocar no lugar do outro, sem a gente ter a compaixão
com o sentimento dos outros, com aquilo que a gente, né? Bom, mas por que para ela esse assunto é tão importante? Era uma bobagem, ela poderia ter falado comigo, ela poderia ter falado com o vizinho, ela poderia ter falado com um colega de trabalho que talvez tivesse sido resolvido. Mas qual é a proporção que essa pessoa deu ao seu problema? Quais eram as angústias que ela tinha? Quais eram os medos que ela tinha? Então, por isso que eu digo assim, a gente sempre tenta reforçar as qualidades positivas. O que a pessoa tem de melhor em si. Porque por mais que tu tenha problemas, por mais que tu esteja se sentindo a pior das criaturas, tu tem teu lado bom. Todos nós temos lado bom. Então, a gente desenvolver essas habilidades, essas competências nas pessoas, de que as coisas podem ser resolvidas. Podem demorar, pode custar, mas elas podem ser resolvidas e não é através de um suicídio que é a melhor solução. Porque além do suicídio, tu acomete, tu adoece uma família inteira, porque geralmente as pessoas não são sozinhas, né? Tu vai deixar um filho, tu vai deixar uma esposa, tu vai deixar um esposo, tu vai deixar teus pais, irmãos, ou seja, as pessoas, né? As pessoas têm vínculos, né? Sejam afetivos, sociais. Quanto de sofrimento traz também pós isso para as outras pessoas? Isso deixa marcas, né? Na verdade, é um resgate, né, doutora? É um resgate da autoestima da pessoa, né? E eu acho que, na verdade, quando ela começa a ficar muito desmotivada, não ver mais sentido na vida, ela precisa do acolhimento, né? E um acolhimento profissional. Obviamente que o apoio familiar ele é importantíssimo, né? Geralmente as primeiras pessoas que vão constatar algo de errado, mudança de comportamento, mudança de humor, as frases de alertas, né, que daqui a pouco a senhora pode falar também sobre as frases de alertas, né? Então, a família é que provavelmente terá esse primeiro contato. A família é que provavelmente, muito provavelmente, vai se despertar e constatar que o seu ente querido ali ele está com algum problema, ele está com algum transtorno, e daí tem que se, obviamente, primeiro, como eu falei ontem, né, na live de ontem, acho que a base de tudo é o respeito, a fraternidade e principalmente a seriedade. Não se pode descartar qualquer tipo de sinal, como a senhora já falou, levar em, não levar em consideração achando que é mais uma estratégia para chamar atenção, é mais uma birra, enfim, tem situações que acontecem isso, né? E quem está do lado às vezes não enxerga, porque talvez esteja imbuído com algum preconceito, né? Então é importante a gente se despir de preconceitos, né? E começar a enxergar a pessoa, valorizar o ser humano, né? Acho que primeiro tem que ser as pessoas, para depois qualquer outra coisa que venha em conjunto, né? Os objetos, o patrimônio, enfim. Então, primeiro acho que tem que se valorizar as pessoas, né? Exatamente, é o que a gente diz, né? Por isso que foi criado o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, valorizar a vida, né? Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, o que temos mais de precioso realmente é a vida. Tem uma pergunta do Anderson, que ele diz assim, ó, quem tem mais sucesso? O suicídio não é questão de ter sucesso, quem pratica mais, eu acho, né? Os dados mostram assim que os homens, né, eles têm mais tendência a cometer do que as mulheres, tá? Ambos, mas assim a taxa maior de incidência é nos homens do que nas mulheres. Tanto o pensamento quanto na execução do suicídio. Por exemplo, assim, ó, a gente pode pensar que a desesperança, como tu estava falando ali, quando tu fala da autoestima, Thiago, assim, ó, penso assim, ó, que
nesses tempos que nós estamos vivendo, assim, ó, a gente tem conversado e observado muito, porque cresceu bastante o número de atendimento para os profissionais, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, as pessoas que até então não apresentavam transtornos nenhum emocionais, há um significativo aumento da procura desses profissionais, importante falar isso, e também uma preocupação muito grande com a questão da desesperança, do desespero e da depressão em pessoas. Então, assim, hoje a depressão e o transtorno de ansiedade estão em nível altíssimos no Brasil, no mundo todo, mas assim, ó, o que antigamente não, até pouco tempo atrás, assim, a gente não tinha tantos dados técnicos a respeito da depressão e do transtorno de ansiedade, como se tem visto nesse curto período de meses para cá, desse ano de 2020. Então, assim, ó, é um indicador de que as pessoas realmente estão se sentindo muitas vezes desamparadas, desorientadas e que precisam de muito apoio emocional, tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito profissional, no ambiente de trabalho, que a gente possa ter aquela sensibilidade de estar trabalhando com um colega e ver que o colega não está se comportando diferente, que aquele colega não tem chegado legal, que tem tido atitudes diferentes, que a gente possa ter essa capacidade, né, de ter a sensibilidade de perceber para poder auxiliar em algum momento, né, porque é muito grande o número de pessoas que estão apresentando os sintomas, que até então não tinham. Isso é de uma forma geral, assim. Certo. Nos últimos meses, né, como eu falei, eu sempre estou pesquisando sobre o tema, até para que a gente tenha embasamento para as nossas ações, né? Nós mesmos, na Associação de Cabos Soldados, hoje a gente tem uma comissão de direitos humanos que ela é atuante, né? Visando sempre e priorizando a saúde dos nossos colegas, né? Principalmente na questão da saúde mental. E também contra possíveis arbitrariedades por parte do comando, mas a nossa Comissão de Direitos Humanos ela tem muito mais a questão de valorizar a vida, né, dos militares do que propriamente outras questões. Tem uns números, né, que falam sobre a questão do suicídio. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, entre 2015 a 2018, nós tivemos 17 casos de suicídios consumados. No mesmo período, né, nós tivemos no Rio de Janeiro 18 suicídios, né? Então, se a gente for levar em consideração a questão do nível de estresse, né, entre as forças policiais, obviamente o Rio de Janeiro se destaca e muito, né? Porque ser policial no Rio de Janeiro não é nada fácil, não é uma tarefa fácil, né? Então a gente usar o termo aqui genérico, a gente tem se iguala ao Rio de Janeiro na questão de número de suicídio, contudo o nosso efetivo ele é muito menor que o do Rio de Janeiro. E em questão de números, né, a cada 100 mil habitantes, nós estamos num ranking dentro da segurança pública de 30,7 suicídios a cada 100 mil habitantes, dentro das forças policiais. Já o Rio de Janeiro, ele está entre 9,1 a taxa a cada 100 mil habitantes. Então, quer dizer, mesmo com o nível de estresse que o policial do Rio de Janeiro tem, as polícias no geral, né, não só a polícia militar, ainda o Rio Grande do Sul está muito à frente, né? É um índice assustador e claro que isso é preocupante em todos os cenários e aproveito aqui até para parabenizar o Comando da Brigada Militar que no ano de 2020 lançou o programa Anjos, né, que visa qualificar policiais para que sejam multiplicadores e principalmente sejam os braços da instituição dentro da tropa para conseguir identificar possíveis transtornos de um ou outro militar
para que possa ser feito o encaminhamento. A senhora, como profissional, sabe, né, que existe também, além da, como eu falei, homens de farda não choram, né? Então, o nosso público ele é muito resistente a assumir que está com problema. Então, o programa Anjos, que a Brigada lançou recentemente, ele é de extrema importância e eu acredito que é um passo fundamental para diminuir esses índices alarmantes de suicídio. Então, acredito que é um caminho que chega, com certeza, que vem a somar na questão da prevenção. Aproveitando que tu está falando sobre essa situação, essa questão de que homens não choram, né? Homens de fardas não choram. Eu acho que não é só os homens de farda, isso é uma questão cultural, né? Que meninos não choram, meninas podem tal coisa e meninos não podem demonstrar os sentimentos. Então, isso é uma questão tanto quanto cultural também, que ainda está arraigada na nossa sociedade. E aí o Ronaldo ali faz uma pergunta que também vem de encontro ao que tu estava falando, porque mais homens têm essa tendência? Existem estudos a respeito disso, as variáveis que influenciam a tendência. Não é que tendência, é uma prevalência, no caso, de homens que cometem mais o suicídio em questão da mulher. Sim, existem dados a respeito disso. E por quê? Porque o homem, ele tem a questão do papel masculino, geralmente, tá? E tem a ver com a farda que tu estavas falando, Thiago, com a questão do homem ser mais forte, do homem ser mais durão, do homem ter um papel frente à sociedade, frente à família, enfim, o papel social do homem é de bravo, de valente, é uma questão, né, de que homem não chora, que homem não demonstra sentimentos, que homens não podem demonstrar sua sensibilidade. Então, isso acarreta, às vezes, dificuldades de homens procurar ajuda quando estão se sentindo deprimidos, quando estão se sentindo que estão passando por problemas emocionais. Dificilmente os homens, eles aceitam, assim, admitem que eles estão com problemas. Então, por isso que ocorre também mais suicídio entre homens, porque o homem, quando está em depressão, ele se isola mais, tá, socialmente. A solidão também é um fator predominante. Muitas vezes os homens acabam se isolando, como eu falei, assim, eles acabam se isolando. E a mulher, por condições diferentes, ela se comunica mais, ela expõe mais os sentimentos, ela procura mais ajuda. Então, isso é um fator, assim, os homens têm esses... não é um estigma, é uma característica, né? De, tipo assim, os meus sentimentos são meus e eu sou forte, sou brava, preciso arcar com isso, isso vai passar, isso vai se resolver e ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim, ó, isso é uma situação que precisa ser modificada, né? E quando as pessoas entendem isso, assim, ó, que não há vergonha em procurar um profissional de saúde, não há, os psicólogos, os psiquiatras não são só para loucos, como as pessoas ainda têm o preconceito, acham, assim, que é um ato de fraqueza fazer uma terapia, que é um ato de fraqueza procurar um médico, caso esteja passando por alguma situação e precisa talvez tomar uma medicação, é como se fosse uma fraqueza, e não é. Isso é uma fortaleza, porque tu estás cuidando do teu emocional, tu está te fortalecendo para vencer uma situação adversa da tua vida, que pode ser momentânea, assim como pode se agravar por tu não tratares, porque a tendência é, quando a gente está passando por um sofrimento, por um distúrbio emocional, se tu não dá conta daquilo ali não vai passar. Tá? Aquilo ali só vai aumentar gradativamente, se tornando muitas vezes em algo que não tem mais solução. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entendimento, muitas vezes, que é como se a saúde mental fosse o menos prioritário. As pessoas se preocupam muito em ir ao médico, tomar um remédio, passa dor de cabeça, mas não investigam por que aquela dor de cabeça. E aquela dor de cabeça, muitas vezes, ela é psicossomática. Ela é por causa que as tuas emoções não estão funcionando bem, as tuas emoções não estão
né? Alguma coisa está acontecendo no teu contexto familiar, no teu contexto de vida, no teu contexto de trabalho, e tu acaba desenvolvendo outras coisas. Então é mais fácil ir ali pedir um remedinho para minha dor de cabeça, para minha enxaqueca, para minha dor no estômago, para minha dor na perna, do que aceitar que aquilo ali pode ser emocional. Isso é importante a gente falar também, que as pessoas precisam cuidar mais do aspecto das emoções, que a gente não cuida, a gente acha que é bobagem, e não são bobagem. Importantíssima a sua colocação. Pode falar. A senhora, o Anderson fez uma pergunta aí, não sei se a senhora pode responder. Machismo estrutural, geralmente ao invés de apoiar a pessoa que sofre de depressão, o colega o convida para beber. Que mal isso pode causar? Então, pensa assim, se a pessoa já está em depressão, a pessoa já está passando por problemas emocionais, aí vem o colega e convida para beber. Tá, a gente bebe, as pessoas bebem socialmente, as pessoas vão lá e enchem a cara. O que a cerveja, o que o álcool faz, né? O álcool, ele acaba momentaneamente, ele acaba te dando uma sensação de que tá tudo ok, tá? Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está apaziguando. Quando a pessoa passa daquilo ali, tanto faz o álcool ou a droga, tá? Já vou falar diretamente dos dois. Só um pouquinho que a minha bateria vai acabar. Acho que deu. Tá do carregador errado, gente. Então, assim, ó, tanto o álcool quanto as drogas, eles acabam, né, piorando a situação da pessoa que está com transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno psiquiátrico ou a depressão. E principalmente, que é importante a gente falar isso, quando as pessoas usam algum tipo de medicação, tá? Isso tende a piorar. Então, assim, ó, não é o fato de que tu beber, tu não vai curar uma depressão bebendo. Tu vai só piorar, tu vai melhorar momentaneamente. Vai apaziguar, é a mesma função do remedinho que eu estava falando agora. Tu vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Mas tu curou aquela dor de cabeça, ela passou ali, mas as coisas que estão te levando a ter a dor de cabeça continuam lá. E é a mesma situação do álcool e da droga. Em pessoas que estão passando por algum transtorno. Perfeito. O que você diria para as pessoas que sofrem de depressão? Procura ajuda. Tu não precisa passar por essa situação sozinho. Tu não precisa estar sofrendo porque existe tratamento, não é vergonha buscar auxílio, tá? Isso acontece com muitas pessoas. E hoje, assim, tanto na área da saúde mental, na médica, enfim, existe tratamento, existe possibilidades de tu ter uma vida de melhor qualidade, uma vida prazerosa, uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória. Aí as pessoas podem perguntar assim, tá, mas a pessoa tem uma depressão crônica, vai curar? A pessoa tem um transtorno, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, qualquer outro tipo de doença mental. Vai curar? Não, mas vai amenizar e vai possibilitar que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, assim, ó, por isso existem os tratamentos, tanto psicoterápicos como medicamentosos, independe, mas assim, ó, eles amenizam e eles possibilitam que as pessoas tenham uma qualidade de vida. Porque a depressão, se tu não tratar, ela não vai desaparecer sozinha. Nada desaparece sem auxílio, sem um tratamento adequado. É importante as pessoas terem essa... Perfeito. Eu só gostaria que a senhora respondesse a pergunta do Marcelo Renato. Marcelo Renato, para a senhora ter ideia, é o nosso colega lá de São Paulo. Ele sempre está assistindo as nossas lives, né? Um camarada que também faz parte de uma associação lá
regional lá de São Paulo, está sempre nos prestigiando. Ele fez uma boa pergunta aí, eu gostaria que a senhora pudesse responder. Uma pergunta: existe vaidade no suicídio? O porquê da pergunta? Há tempos uma policial do estado de São Paulo se suicidou com um tiro na virilha. E muito se falou que a mulher não atirou no rosto por vaidade. Procede? Olha, eu não sei se eu saberia te responder essa pergunta, assim, porque eu não sei o contexto que isso aconteceu, né? Como que aconteceu realmente. Mas não existe vaidade. Na verdade, assim, o suicídio é uma dor extrema, uma angústia, um desespero que a pessoa está vivendo. Então, assim, nesse momento, acho que o que a pessoa menos pensa é estragar, por exemplo, o rosto. Ela jamais deve ter pensado nisso. Talvez ela não tenha tido coragem de atirar no rosto, mas não por vaidade. Mas o desespero dela talvez possibilitou que ela tirasse na virilha por ela achar que seria mais fácil, né, acabar de vez com aquela dor que ela estava sentindo, né? Mas eu não sei te responder, saberia te responder assim, sinceramente, né? Sem saber o contexto da situação. Perfeito. E vamos então à última pergunta, para a gente encaminhar já para a finalização. A Márcia Maia Fagundes, ela pergunta o seguinte: determinadas religiões favoreceriam as pessoas a pensar nos tempos do final do mundo? Se a religião pode influenciar, como por exemplo, 2022 vai acabar o mundo e a pessoa comete o suicídio. Bom, a gente sabe, né, que as pessoas têm as suas preferências, têm as suas religiosidades, têm as suas crenças, enfim. Depende, né? Eu não sei em que sentido, assim, que ela acharia que as pessoas pudessem acreditar, tipo uma seita, tipo uma ordem, porque tudo é possível, né? Tem pessoas, por exemplo, que a gente sabe que que acreditam em extraterrestres. Tem pessoas que acreditam em tantas coisas. Pode levar, mas aí levaria as pessoas a um suicídio coletivo? É isso que a gente tem que pensar. Tipo assim, por que as pessoas iriam imaginar que vai haver o fim do mundo? É uma questão de crença, uma questão de... Não sei, aí também eu vou ficar devendo essa questão da religiosidade, né? Porque é uma questão muito de crença, né? Que tu acredita. Pode falar. Na verdade, a pessoa, quando já está fragilizada, né, qualquer interferência externa, ela pode acabar influenciando de forma negativa, né? Se não for aquela influência do resgate, com certeza, né? Pode ter uma influência, assim como da bebida, né? Sim, mas aí tu pensa assim, o quanto de desespero ou quanto de negatividade que as pessoas estão, né, que não estão vislumbrando, né, o contrário, que seja a questão de que a gente vai ter uma vida plena, que a gente vai ter uma vida mais engajada, uma vida mais feliz em diversas situações, entende? É nesse sentido que eu penso assim, a religião, ela tem que servir para fazer o bem-estar, né? Te trazer a paz, te trazer a harmonia, te trazer a alegria, né? Não te trazer ao contrário, te acreditar que a morte é a melhor solução. Exatamente. Eu me refiro. Doutora, então vamos finalizando a nossa live, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre construindo uma pauta de excelente qualidade, e o nosso intuito aqui, além de fazer uma transmissão ao vivo, também é de produzir conteúdo, né? Porque o material ele fica salvo no Facebook, depois vai para o YouTube. Então, é uma forma também que a gente tem de propiciar que a pessoa não pôde assistir agora, ela pode assistir amanhã, o conteúdo fica replicando por muito tempo ainda. Então é importantíssimo, né, que a gente consiga pelo menos falar sobre o assunto. A gente não pode mais
ficar inertes a esses números crescentes, né, de suicídio entre na família toda, né, mas principalmente no meio militar, né, dentro das forças de segurança. Então, a gente precisa quebrar paradigmas, né, e avançar. A gente precisa ir lá no meio da tropa, e por isso a importância do programa Anjos, de buscar aquela pessoa que está fragilizada e acolhê-la, né. Então, é muito importante isso. Não sei se a senhora quer fazer umas considerações finais para a gente encerrar. Primeiramente, Thiago, assim, agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa, né, de estar presente junto ao pessoal, né, a corporação de vocês, e dizer assim, ó, que tentem buscar sempre uma qualidade de vida melhor para si, para as pessoas que estão no entorno de vocês, que são os familiares, né, os amigos, as pessoas que apostam, né, em vocês, e dizer assim, ó, que tudo tem solução, menos a morte. E a morte não é o melhor caminho, porque nos impossibilita de muitas coisas, de vivenciar muitas coisas boas. Então, assim, dizer que procure ajuda. Se estiver passando por alguma dificuldade, não tem vergonha de procurar um profissional, né? É tão bacana quando a gente consegue, o ganho emocional que a gente tem quando a gente procura uma ajuda, quando a gente consegue crescer, que é quando a gente consegue se desenvolver quando pessoas, que a gente deixa para lá os problemas e consegue olhar para um horizonte mais florido, com certeza, né, esse ganho emocional, essa conquista enquanto seres humanos, vale muito a pena ainda. Então, assim, ó, acredite em si, aposte em si e vai para frente, sabe? Procura ajuda, não fica se torturando, não fica achando que vai passar, não fica achando que tu vai conseguir dar conta sozinho. Não há problema nenhum, procure um profissional da área de saúde e busque ajuda. Era isso. Perfeito. Meu muito obrigado, né, pela sua participação. Mais uma vez abrilhantou nossa noite. Já tinha lhe falado isso, mas para nós é importante a sua participação desde o primeiro evento. A senhora foi lá junto com o Coronel Ortiz, né, como espectadores. Foi muito gratificante aquele primeiro evento. A senhora lembra, estava lotado lá, foi muito bom, né, foi muito produtivo. Então, dali são coisas que nos motivam a seguir em frente. Então, mais uma vez, uma boa noite. Obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco. E mando um abraço lá para o nosso amigo. Ficamos aqui à disposição, sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada e boa noite para todos. Boa noite. Então, pessoal, encerramos a live de hoje, né? Agradecimento especial à doutora Roseli Ortiz pela sua disposição em vir aqui contribuir com a nossa noite e com o nosso terceiro ciclo de palestras do Setembro Amarelo. Não poderia deixar de agradecer também os nossos apoiadores, que é a Ótica Max, Ótica Esmeralda, Ótica Bilharva, Politécnica, aluguel de máquinas impressoras, Casa do Escoteiro, Marques Autopeças, na pessoa do Sérgio Marques, Proinfo Segurança Eletrônica, lá o nosso amigo Davi, Prontocor e o Éder Pérez Assessoria Especializada, que está aí com um novo curso para o TPM, né, Tiro para Mulheres, que vai ocorrer agora em novembro. Mais informações na nossa página, sigam nossa página, curtam, compartilhem. O nosso conteúdo ele tem o cunho de agregar e trazer ao nosso público maiores informações e a produção do conhecimento. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira que vem, onde será entrevistado o Tenente Jefferson. Na próxima quarta-feira, dia 23, o nosso entrevistado é o Tenente Jefferson. Boa noite a todos. Alguém tem. Eu respeito a sua dor. É a única coisa que você consegue sentir agora. Não podemos virar o rosto e números.
Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba que tenha pensamentos negativos. Os suicidas não querem se... A cada 40 segundos alguém tenta suicídio. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. A única coisa que você consegue sentir agora. Não podemos usar o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba que tem pensamentos negativos, compartilhe esse vídeo. Os suicidas não querem se matar. A cada 40 segundos alguém tenta suicídio. Eu respeito a sua